Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui no canal Aventura Inteligente. Eu sou Ednei Brasil, você caiu direto nesse vídeo. Eu vou deixar um card para que você possa acessar a primeira aula desta sequência. É importante entender que aqui nós estamos fazendo uma abordagem lógica para interpretar a norma ABNT-NBR ISO 21101, que é a norma que estabelece os requisitos para a construção de um sistema de gestão da segurança nas atividades de turismo de aventura. No primeiro vídeo, nós fizemos uma abordagem dos principais requisitos, que são as camadas base para todas as etapas do ciclo de PDCA, que compõem o que nós chamamos de núcleo duro da norma, que seja o planejamento, a implementação, a operação, a análise de desempenho e a melhoria contínua, que são os elementos da norma que compõem este ciclo. Agora, vamos aqui mais uma vez para a apresentação. Muito bem, aqui, seguindo no dia de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a sequência dos requisitos da norma. Como eu disse anteriormente, a norma, no início, ela tem uma introdução sobre a importância da normalização, sobre a importância de olhar para a gestão da segurança de forma sistematizada, de forma sistêmica, e a norma traz, então, alguns itens, como o item 1, que é o escopo da própria norma, né? Qual que é a finalidade da norma, apresenta neste escopo como as empresas de aventura podem utilizar essa norma. Aí, em referências normativas, nesta norma especificamente, não há nenhuma referência citada neste ponto. Aí, o item 3 da norma, ele é um item que traz uma série de termos e definições, que é um glossário da norma, basicamente. Então, termos e definições é um capítulo importante para ser lido e ser consultado sempre que houver dúvida em relação a algum termo que esteja sendo utilizado dentro da norma. Na sequência, nós vamos entrar aqui no contexto da organização. Ele é dividido em 4 subitens, e aqui começam os requisitos da norma. Então, o primeiro aspecto é entender o contexto da organização e o que se deve determinar aqui. Existem várias ferramentas, mas uma das análises que são mais utilizadas entre as ferramentas é a análise FOPA, ou análise SWOT, e nos ajuda a determinar o que a norma pede, que são as questões internas e externas. Em relação às questões internas, o que nós temos? Os pontos fortes e pontos fracos. Em relação às questões externas, as ameaças e oportunidades. Então, aqui, a análise que precisa ser feita é identificar esse cenário que a empresa opera, ter essa atenção para o cenário, para esse contexto, e recebe forças externas e também tem as suas próprias forças. Vamos citar um exemplo aqui. Uma empresa que está num destino que não está bem consolidado, a concorrência também é uma concorrência, digamos, que não está bem consolidada, um destino que recebe visitantes, mas ainda não tem um profissionalismo. Então, os desafios, as ameaças vindas desse cenário externo, elas são consideráveis, porque à medida que você sozinho começa a implementação de um sistema de gestão da segurança na sua empresa, você consegue chegar lá, você consegue ter um sistema implementado, a sua atividade, a qualidade da sua atividade já melhorou e está dentro dos padrões da norma. Mas se a concorrência, se lá fora, dentro do seu destino ali, existem outras empresas que ainda não implementaram, outras empresas que estão oferecendo serviços de menor qualidade, você vai ter um desafio para mostrar o valor do seu sistema implementado, da sua atividade, mas ao mesmo tempo você tem uma ameaça porque acidentes podem ocorrer em outras empresas e que a gente sabe muito bem, isso acaba impactando no destino como um todo, no negócio de todas as empresas. Então, esse é só um exemplo. Um exemplo de pontos fracos. Então, você tem enquanto empresário, você tem sim uma consciência e está comprometido em implementar a norma, já iniciou a implementação da norma, mas você se depara com a dificuldade que os seus colaboradores têm em relação aos conceitos, a todo o conhecimento específico de gestão mesmo.
Então, você tem ótimos colaboradores, na operação eles têm ótimas qualidades, mas falta um conhecimento, e aí você identifica que você vai precisar minimizar este ponto fraco, que é a falta de competência dos seus colaboradores, de alguns ou de todos os colaboradores, relativo à gestão, relativo ao controle que precisa ter para, de fato, ver a segurança e aplicar a segurança de maneira sistêmica ou por meio de um sistema de gestão. Vou destacar que, além da análise fofa, ou SWOT, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas na análise de contexto. Uma delas é a entrevista. Quando você entrevista as pessoas, começa a compreender melhor a realidade da sua organização. E essas entrevistas já se conectam com uma etapa seguinte, que é justamente o entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas. Essas entrevistas, elas podem ser estruturadas ou não estruturadas, dependendo do objetivo e do momento. E qual é o objetivo aqui? Nesse ponto é entender um pouco melhor o que cada pessoa considera importante para a segurança. Quais dificuldades percebe, quais pontos fortes reconhece, quais fragilidades identifica dentro do contexto de implementação ou de melhoria do sistema de gestão da segurança. Outra técnica muito utilizada em entrevistas, que é conhecida como brainstorm, ou tempestade de ideias, toral de parpite, como se fala em Minas, de maneira mais informal. Mas a lógica é a mesma, reunir as pessoas para que elas apresentem suas percepções sobre um determinado tema, que não poderia ser aplicado na análise de contexto. Aqui o mais importante é perceber que essa técnica permite que diferentes pessoas exponham sua visão sobre os pontos fortes e fracos da organização, mas também sobre as oportunidades e ameaças que estão aí no ambiente externo da empresa. Isso amplia a qualidade da análise, porque o contexto não deve ser avaliado apenas pela visão de quem dirige o negócio, né? Quem está na gestão normalmente já olha o negócio de forma mais estratégica, mas quando os colaboradores também participam, eles trazem elementos muito importantes da operação, da rotina, do dia a dia, das dificuldades e das oportunidades que muitas vezes não aparecem numa análise feita de maneira isolada. Por isso, envolver um grupo de pessoas nesse processo fortalece muito a análise. Um conjunto maior de percepções gera um conjunto mais rico de informações. E isso ajuda na organização a compreender melhor o contexto inicial, o contexto que ela se encontra ali no momento. É importante destacar este ponto. Os processos eles estão ligados entre si. A análise de contexto, por exemplo, também envolve comunicação, né? Porque ela depende de ouvir as pessoas, trocar percepções, levantar a informação, interpretar esses diferentes pontos de vista e registrar tudo isso. Da mesma forma, esse processo se relaciona com o entendimento das partes interessadas, né? Porque por meio da entrevista com as pessoas é que você vai identificar quais são as necessidades e mais adiante nós veremos que esta etapa também está ligada com outras etapas do sistema. Então, mais do que aplicar ferramentas isoladas, é importante entender que a análise do contexto é um processo vivo, participativo e conectado com outros elementos da norma. Seguindo na apresentação, nós temos o item 4.2, entendendo as necessidades e as expectativas das partes interessadas. E é necessário determinar aqui, primeiro entender e listar quais seriam essas partes interessadas, né? Então, dependendo do negócio, mas é claro que a gente tem que considerar os participantes, os clientes, a nossa equipe operacional, né, os nossos líderes, os condutores. Então, tem que observar se a sua atividade é realizada dentro da sua própria propriedade ou não, ela é realizada em propriedade de terceiro, em um parque, seja estadual, municipal, federal. Então, aí envolver o poder público, os fornecedores, parceiros, o serviço de emergência e saúde. As partes interessadas são aquelas que podem ser afetadas ou que afetam a sua gestão da segurança. Então, tomando como um exemplo aí o serviço público de emergência. O serviço público ele tem acesso ao local, caso aconteça alguma coisa. Qual que é o tempo de resposta? Quais são os meios de acionamento deste serviço, né? Quais são os limites reais de resgate? Temos que considerar vários aspectos. Se a sua atividade, por exemplo, é realizada em uma propriedade de terceiro, quais são as regras de uso daquela propriedade? Tanto o processo de entender o contexto da sua organização, quanto o processo de determinar quais são os requisitos das partes interessadas, eles usam, então, essas ferramentas que nós já mencionamos.
Existem formas diferentes de se abordar. Essas ferramentas, muitas delas documentadas numa norma específica na ABNT, ISO e EC 31010, que traz uma coletânea de técnicas e ferramentas para a gestão do risco. Nós mencionamos algumas. E essa norma ela traz um ponto muito interessante em relação à gestão do risco, porque ela traz um índice dessas técnicas e aponta qual que é a melhor aplicação. Existem técnicas que você pode utilizar para análise e identificação do risco. Existem técnicas que você pode usar para análise de contexto. Então, é importante se aprofundar um pouco mais nessas técnicas, e aí diz respeito à competência. E, como eu disse, é um processo de comunicação. E aqui, principalmente, comunicação e consulta com as pessoas envolvidas no fornecimento de atividades de turismo e aventura, então seus colaboradores. Eventualmente, você tem alguma parte do serviço que seja terceirizada para uma outra empresa, um parque, comunidade de conservação. Então, este processo de comunicação aqui é um ponto importante. Ele precisa ser registrado, documentado, faz parte da informação documentada do sistema, todo esse processo de consulta e comunicação com as pessoas que oferecem, né, que estão envolvidas no fornecimento das atividades. E aí, nesse ponto, por que é importante entender as camadas, então? Porque quando você começa a implementar o sistema, se você não dá atenção a isso, você começa a fazer reuniões com o seu pessoal, começa a ir para frente na evolução do seu sistema e acaba não registrando essas reuniões, você perde essa informação que é valiosa e é importante, porque ela traz um corpo de dados, um corpo de informações que foram discutidas e vão servir para outras etapas. Vamos dar sequência. O item 4.3 fala sobre determinar um escopo do sistema. Então, o escopo do sistema, que é esse pontilhadinho aí que eu coloquei na apresentação, ele vai sempre representar o limite do seu sistema, que é a aplicabilidade dele, até onde vai o seu sistema. Você pode ter diversas atividades de turismo e aventura no seu negócio, mas você pode, por ter avaliado o seu contexto, por ter avaliado as necessidades das partes interessadas, enxergar que é mais importante você implementar, por exemplo, vamos supor que você tenha vários produtos, uma atividade escalada, uma de caminhada, uma de canoagem, e estrategicamente é melhor começar a implementação e determinar o escopo do seu sistema na atividade de escalada. As outras atividades, elas vão sim também receber o benefício da implementação do sistema, só que quando você fala em estabelecer um escopo, elas estariam fora, em um primeiro momento, do escopo. Ou podemos falar em termos de estrutura. A gente pode utilizar a estrutura de um parque nacional, de um parque particular, de uma unidade de conservação, seja ela independentemente de qual for, ou mesmo que não seja uma unidade de conservação, mas seja uma propriedade particular, eventualmente você pode estar usando uma estrutura e já existe um aspecto e um trabalho de manutenção e todo o funcionamento daquela estrutura está sob controle de uma outra organização. Então, nesse caso, você pode sim estabelecer uma delimitação do seu escopo em que, quando você está naquela estrutura, o seu sistema já não cobre as atividades daquela estrutura. Um exemplo muito típico disso é quando você tem, no meio da sua atividade, um combo, e você para na cidade para fazer refeição e as refeições são servidas por um terceiro. Então, essas refeições, você pode deixar claro que está fora do escopo de gestão da segurança do seu sistema. Isso não quer dizer que, se acontece alguma eventualidade dentro do restaurante, você simplesmente não vai fazer nada, né? Vai ter as mesmas obrigações de cuidar do seu cliente, porque ele está dentro do seu produto. Só que você deixa claro que o sistema de gestão da segurança não entra nos detalhes daquela estrutura. E a gente vai perceber essa diferença quando nós começamos a identificar os riscos.
Então você, neste ponto, já que o restaurante não faz parte do escopo do seu sistema, você não vai fazer todo um processo de planejamento, de controle e de identificação e análise de risco das atividades do restaurante, da produção da comida, dos garçons que vão servir, a refeição, enfim, do atendimento todo do restaurante. Tudo aquilo não está dentro do escopo do seu sistema, caso você tenha determinado. E é aqui que você determina isso. E ao determinar o escopo, você leva em consideração os itens anteriores, obviamente. O escopo é o primeiro ponto em que a norma determina o início da documentação do sistema. Lógico, a etapa de comunicação, nos itens 4.1 e 4.2, diz respeito a você levantar os pontos fortes e pontos fracos e as expectativas das partes interessadas. Como é um processo de comunicação, você precisa registrar essa comunicação. E em relação à informação documentada, no item 7.5 tem 3 subitens. O item 1 são generalidades, e a gente vai abordar um pouco mais a fundo depois, mas 2 pontos são importantes: a criação e atualização da sua documentação e o controle da informação documentada. Então, quando você elabora um documento, aqui, referenciando o item 7.5.2 e o item 7.5.3, a gente vai perceber que nós temos alguns detalhes relativos à informação documentada que precisam ser considerados desde então. Então, por exemplo, em relação ao controle da informação documentada, você precisa controlar a versão dos seus documentos. Qual que é a validade deles? Se você tem um prazo, um período de retenção para aquele determinado documento. Onde que ele está armazenado? De que forma que você vai preservar esse documento? Isso tudo está relacionado a controle. Também o acesso e distribuição. Quem tem acesso? Quais são as pessoas que vão ter esta autorização de uso da documentação? E em relação à criação do documento, precisa ter um formato e uma identificação. O conteúdo vai expor qual o requisito que ele atende, mas você precisa identificar que aquele documento faz parte do sistema. Então, tem uma descrição, um número de identificação, quem aprovou aquela documentação. Bem, seguindo adiante, este é o último ponto do contexto da organização, e aqui é um subitem que ele amarra todo o ciclo de PDCA. Este requisito determina: a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente. Então, isso remete diretamente àqueles pontos que nós já tínhamos visto anteriormente, que é o planejamento, a operação, a avaliação do desempenho e a melhoria. Este ciclo que acontece, sempre lembrando que o item relativo à liderança, ele sempre precisa ser considerado, e o item relativo ao apoio também sempre precisa ser considerado em cada uma dessas etapas do ciclo de PDCA. E nós vamos dar sequência nas próximas aulas, justamente entrando em cada um deles, aí, o planejamento, a operação, a avaliação do desempenho e melhoria. Siga conosco aí, deixa o seu joinha se você gostou do conteúdo, faça os comentários se você tem alguma pergunta, se você tem alguma questão, se você está gostando desse conteúdo, e também ajuda a compartilhar para que ele chegue para mais empresários, para mais interessados em relação à segurança no turismo de aventura.